Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre um assunto que envolve o idoso e o transporte público do idoso, e eu gostaria de citar dois dispositivos legais, um que está na Constituição Federal e outro que está no próprio Estatuto do Idoso, e comentar um fato ocorrido em nosso município, denunciado por uma internauta no Facebook, e que gostaríamos que o Ministério Público e as autoridades municipais ficassem cientes da questão para que possamos aí efetivar o que diz a lei, o que diz a nossa Constituição Federal. Então, vamos lá ao artigo 230, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Lá no artigo 230 da Constituição Federal, nos diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. O que eu estou fazendo aqui neste vídeo é falando sobre o direito do idoso ao transporte público gratuito, ao transporte público urbano. Eu quero aqui falar sobre o transporte público urbano. E o caput do artigo 230 da Constituição Federal nos diz, que nós devemos, como sociedade, nós devemos, como sociedade, bem como o Estado, o dever de defender a dignidade e o bem-estar do idoso. O que eu estou fazendo aqui, minha gente, o que eu estou fazendo aqui é defender a dignidade do idoso através desse vídeo, orientando sobre esse direito que está preconizado, além da Constituição Federal, está regulamentado no Estatuto do Idoso. E o que diz o parágrafo 2º deste artigo 230? Diz que aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então, a gratuidade do transporte coletivo, ela é assegurada ao idoso maior de 65 anos. Só que existe também um artigo, no Estatuto do Idoso, o artigo 39, lá no seu parágrafo 3º, que diz que a lei local regulamentará facultativamente este benefício para os maiores de 60 anos, porque o Estatuto do Idoso define que idoso são os maiores de 60 anos de idade. Então, há uma lei municipal também prevendo aí a gratuidade do transporte público urbano, além, é lógico, do próprio Estatuto do Idoso. Tá certo? E eu gostaria de ler o artigo 39 do Estatuto do Idoso, o caput, e o parágrafo 1º, que diz que é reservado 10% dos assentos para os idosos. Eles têm preferência sobre aqueles assentos. O artigo 39 do Estatuto do Idoso diz o seguinte: aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, E o parágrafo 2º fala que nos veículos de transporte coletivo, de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. No caso de pessoas compreendidas nas faixas etárias entre 60 e 65 anos,
ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Então verifica-se o parágrafo 3º, que é a lei local que vai facultar este benefício para os idosos entre 60 e 65 anos. Tá certo? E a Constituição Federal diz que aos maiores de 65 anos a gratuidade é obrigatória. Só que o idoso merece toda a dignidade, ser tratado com toda a dignidade no transporte público. Só que em nenhum momento a lei diz que se houver ocupado aqueles assentos, aqueles 10% de assento preferencial, o idoso será obrigado a ficar de pé. A lei não fala isso. Pelo contrário, o idoso há que ser tratado com dignidade e com respeito. E não foi isso o que aconteceu neste fato que esta internauta, que eu vou aqui falar o nome dela, porque ela fez a denúncia, a rede social é pública, a senhora Maderlene Galati, a Made Galati, fez na sua rede social, no dia 24 de junho, né? Made Galati diz que ela, às 11h50, ela estava ali tomando um ônibus circular da empresa Tuga, que presta o serviço aqui no nosso município de Guaxupé a toda a população, e ela ficou indignada com o que ela viu. O ônibus totalmente vazio, com um total máximo de 10 usuários pagantes, ela fala, sentados após a roleta, e cerca de 10 idosos amontoados na frente, junto ao motorista, antes da roleta. Inclusive, um idoso que faz uso de muletas, dentre os senhores e senhoras de pé. Ora, aonde está a dignidade do idoso preservada neste tipo de conduta desta empresa e dos prepostos desta empresa, que são funcionários desta empresa, deste motorista ou deste cobrador que estavam em exercício, né, trabalhando ali? Aonde está o respeito e a dignidade ao idoso? E ela disse que eles não poderiam ali passar além da roleta, só se pagarem pela passagem. Foi isso que o motorista alegou para aqueles idosos. E ao entrar no ônibus, o motorista dizia aos idosos que dessem lugar aos pagantes, depois seriam eles. E os idosos que continuaram ali mesmo, junto à porta, sem segurança nenhuma. A situação aqui retratada, e eu vou inclusive postar as fotos aqui, né, no vídeo, ela demonstra a falta de respeito à lei, né, a falta de respeito à lei, porque essa empresa não está tratando os idosos com a dignidade. Só porque eles têm aí o transporte gratuito, não significa que eles não possam ir sentado, mesmo nos assentos após a roleta. A obrigação do motorista seria abrir a parte de trás do ônibus para que esses idosos sentassem, porque o ônibus estava ali com locais vazios e os idosos viajaram amontoados como se fosse qualquer coisa. Eles foram tratados como coisas. Eles foram coisificados pelo motorista. Infelizmente, a atitude foi uma atitude desrespeitosa que muito nos envergonha. Este fato que ocorreu, ele deve ser denunciado à Secretaria de Obras, com certeza, do município, e deve também ser denunciado ao Ministério Público, né? Temos que aí fazer chegar aí fato ao conhecimento do Ministério Público,
tá certo? Para que tome aí as providências aí legais cabíveis e faça com que essa empresa preste os devidos esclarecimentos às autoridades e também à sociedade, respeitando ao idoso. Hoje mesmo eu dialoguei com uma pessoa que faz uso do transporte coletivo e eu perguntei a ela se realmente isso é corriqueiro acontecer. Ela disse que já presenciou isso acontecer umas 3, 4 vezes. Então, pessoal, fica aí essa denúncia, esse meu desabafo e essa minha orientação jurídica para você no vídeo de hoje. Eu lamento ser aí numa situação como essa, que foi denunciada pela nossa amiga e internauta, mas fica aí o vídeo de hoje com essa orientação para você. Continue acessando o meu blog Articulando a Legalidade, inscreva-se no meu canal no YouTube e até o nosso próximo encontro.